Mateus 27, 28 diz assim: e despindo-o, vestiram-no com um manto escarlate. Depois torceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça, e na sua mão direita uma caná, e se ajoelhavam diante dele, e escarnecendo dele diziam: salve, ó Rei dos Judeus! E cuspiram em seu rosto, e tiraram-lhe a cana, lhe golpeavam a cabeça, e enquanto escarneciam dele, despiram-no do manto, e o vestiram-se com as suas próprias roupas, levaram-no para crucificá-lo. E você senta dando glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar esta noite sobre essa túnica sendo colocada em Jesus. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse pequeno detalhe, ou passou despercebido quando você leu a palavra de Deus, mas Jesus já tem sido traído aqui. Pôncio Pilatos já tem lavado as suas mãos, já tem entregado Jesus ao povo, o povo que havia decidido. Pois Pôncio Pilatos, já como no meio daqueles dos grandes, já havia deixado claro que contra Cristo não tinha nenhum crime. Nada lhe encontrou em Cristo para julgá-lo de forma errada. Ele não tinha cometido nada. Então Pôncio Pilatos, ele estava num período muito político, e o seu próximo passo não podia colocar o povo contra ele. Ele estava dominando, ele já tinha dominado tudo, e agora ele coloca o povo para decidir. Foi muito inteligente ele, lavou as suas mãos naquela bandeja de prata, entregando Cristo nas mãos daqueles que haviam de decidir o que seria de Cristo. Você conhece a frase, ela é conhecida toda a virada de ano. As igrejas em todo o mundo fazem aquele teatro lindo, bem feito. Pôncio Pilatos dizendo: olha, se vocês querem que Barrabás seja crucificado, digam aí, falem alguma coisa. Mas se vocês querem que seja Cristo, e o povo gritava dizendo: solte Barrabás, crucifica Cristo. Eles também falavam uma frase muito pesada: e que o sangue dele derrame sobre os nossos. Eles queriam banhar-se do sangue de Cristo. E agora Jesus já está decidido, já está declarado. No dia seguinte ia acontecer a crucificação, mas agora iam machucar ele, iam rasgar a sua carne. Mas antes disso eles tomaram algumas decisões. A decisão era humilhar, fazer com que ele se sentisse uma coisa que na mente dele não era: o rei dos judeus. Após Jesus ter sido espancado, dilacerado, agora eles vão colocar uma túnica escarlate sobre ele, a túnica da humilhação. Vocês podem colocar aí o nome dessa primeira túnica: a túnica da humilhação, a túnica da rejeição. O intuito deles era provocar em Cristo uma humilhação, com a forma de dizer: olha, tu é rei, arranca as roupas dele e coloca a túnica sobre as suas feridas. Qual era o intuito? Rebaixar Cristo, diminuir Cristo. O texto diz bem claro que eles se dobram diante de Cristo, zombando dele, rindo, fazendo piada, fazendo chacota. E essa túnica escarlate, que era a cor que os reis usavam naquela época, tinha dois intuitos: primeiro, humilhar; segundo, ficar durante algumas horas no corpo de Cristo, para que as feridas de Cristo grudassem naquela túnica. Foi muita maldade, irmãos. Foi muita maldade. Você sabe que um machucado, ele não só fica saindo sangue, mas o machucado, por conta da inflamação, ele solta um líquido, e esse líquido ele seca a ferida. Você já viu isso, com certeza. Alguém aqui já se ralou? Só que a ferida de Cristo era muito pior. E agora eles deixaram algumas horas e ficavam tirando onda com Cristo, aquela túnica grudada na sua pele, a sua costa dilacerada, por causa daquelas 40 chibatadas
menos uma, que na verdade era muito mais, porque assim, ó, é só você fazer a matemática. A matemática é clara. Era 39, 40 chibatadas menos uma, que dá 39, vezes 12 pontas de osso. Então você imagina aí, é 12 vezes 39 pedaços do corpo de Cristo dilacerado. Flávio José, um dos historiadores contemporâneos de Jesus Cristo, vai escrever, inclusive até eu que tenho um livro em casa, ele diz que o pulmão direito de Cristo, quando ele respirava, aparecia o seu pulmão debaixo da sua costela direita. Então o dilaceramento foi muito intenso. Algumas feridas abriram brechas de até 1,5 centímetro. E agora eles colocaram essa túnica sobre Cristo. O intuito era deixar lá a túnica grudar nas suas feridas. E agora eles vão arrancar essa túnica. O intuito era machucar um pouco mais. Eles pegam uma caná na mão, colocam ele como se fosse um cetro, e outro soldado com uma caná na mão também esperava. Um dos soldados colocava uma coroa tecida de espinhos na cabeça de Cristo. Flávio José vai falar que o seu olho direito, o globo ocular do olho de Cristo direito, é perfurado através de um espinho. Imagina você tentando piscar e um espinho cravado nos teus olhos. Cravado, não estava furando, estava cravado no olho direito de Cristo. Estavam passando por uma dor terrível. E agora eles arrancam a túnica. E na signa, eles arrancam. E quando eles arrancam, Cristo geme, mas não fala nada. Pois o profeta Isaías havia dito que ele ia como ovelha muda, levada ao matadouro. Cristo não disse nada. Coloca a coroa de espinhos, como eu havia dito, e com a caná eles batiam na ponta da coroa para que ela cravasse mais na cabeça dele. Eles batiam a caná para que a coroa cravasse mais. Eles judiaram do nosso rei. Eles judiaram do nosso Cristo. Aquela túnica agora, depois de estar grudada, eles arrancam ela e cobrem ele com as suas vestes simples. Eu fico imaginando agora os discípulos lá fora, não podendo fazer nada, alguns até já escondidos, fugiram da região, se esconderam na região. E essa primeira túnica da humilhação, abre um parênteses, rejeição, é uma túnica que nós, por muitas vezes, com algumas guerras que nós passamos, Deus permite com que algumas vezes essa túnica caia sobre nós. A túnica da rejeição, ela é muito dolorida, porque imagina você saber quem você é, imagina você saber o caráter que você tem, e agora você vê pessoas zombando de um caráter que não existe. Imagina Cristo agora, que agora há pouco estava dando amor a todos, estava curando multidões, e agora estava sendo desprezado, agora estava sendo rejeitado, porque essa túnica sobre ele representava tudo isso, a rejeição, a humilhação. E quando eu estava aqui, e o Senhor me mandou colocar essa túnica sobre mim, Ele disse que existe esse período da vida da gente, o período da rejeição, o período que a gente é machucado. Sabe qual é o pior machucado que tem? É quando as pessoas tomam uma atitude contra aquilo que nós semeamos a vida toda. Imagina você semear amor, imagina você plantar cuidado, plantar perdão e colher uma túnica da rejeição. Imagina você amar alguém com toda a sua força, e esse mesmo alguém é o mesmo que rejeita você, com uma atitude humilha você, com uma palavra rebaixa você. Irmão, não tem coisa pior do que você se sentir rebaixado em alguma coisa, você se sentir humilhado, se sentir rejeitado em ambientes que eram para ser ambientes não hostis, mas ambientes de acolhimento. A nossa casa, a nossa família, pessoas que a gente gosta, pessoas que nos odeiam. Só que existe um tempo na vida da gente, eu quero falar isso para vocês. Guardem essa palavra no seu coração. Existe um tempo para tudo. Assim como tem tempo de sorrir, irmão, nós temos que entender, guardar o nosso coração, que também é tempo de
O Senhor nos deixou uma promessa. Essa promessa ninguém quer se abraçar com ela. Qual é, pastor? Que no mundo nós vamos ter aflição. Mas vocês fiquem tranquilos, viu? Tenham força, tenham ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Assim como eu não me apeguei na túnica da humilhação, vocês também não se agarrem na túnica da humilhação. Irmãos, se humilhar nós passamos por um carro difícil. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando de nós que lutamos para permanecer nosso caráter inabalável. Tomamos atitudes para tentar ser pessoas melhores. E alguém vai lá e se levanta e com alguma atitude derrama sobre nós uma túnica da humilhação. Nos rejeita. O pior dessas pessoas aqui é que eles zombavam, ainda cuspiam nele. E interessante que Cristo, que vai receber esses cuspes em cima dele, foi o mesmo Cristo que foi curar um homem cego, que era acostumado a receber cuspe na face. Eu vou falar, eu vou citar aqui a história e você vai lembrar dessa história. Existe um homem que Cristo foi curar ele, e Cristo cospe no chão. E Cristo agora, quando cospe no chão, o texto diz que ele faz um lodo e passa no olho do homem. Quando aquele homem escuta o barulho do escarro de Cristo, o que ele pensa? Mais alguém para me enxutar, mais alguém para me rejeitar, porque era costume, os leprosos, os doentes, os cegos, doenças gerais, eles passavam em forma de escárnio, de rejeição, porque era uma pessoa impura, ou alguém que, entre aspas, não era amado por Deus. Eles iam lá e saíam. Então imagina você, esse cego, já era acostumado a ouvir esse, imagina aí, e agora ele escuta o barulho e cospe no chão. Ele pensa, mais alguém para me rejeitar, mais alguém para zombar do meu defeito, do meu problema de saúde. Aí Cristo faz o lodo no chão, e em vez de Cristo sair, Cristo se aproxima. Eita, Cristo é poderoso, né? Porque todo mundo cuspia e saía. Cristo cospe e se aproxima. Aí ele pega os seus dedos com o lodo e faz o quê? Passa nos olhos dele e diz, lava-te no tanque. Aí aquele homem que ouviu a vida inteira cuspes no chão e passos indo embora, agora ouve alguém com cuspis no chão se aproximando e tocando no seu problema, tocando na sua maior dificuldade. Quando ele lava, e agora ele não vê os lugares vazios, mas ele vê alguém diante dele, oh glória, cheio de poder e autoridade, que destrói a sua imundícia. Diga glória. É o mesmo Cristo nos ensinando que ainda que tenha um tempo da rejeição, cuspe, túnica, quando ele chega, ele lança a rejeição por terra. Diga glória. Então tem tempo da dor, irmão. Tem tempo da rejeição, tem tempo que as pessoas vão sim ferir a gente com palavra, com atitude. Muitas vezes não é as pessoas. Tira isso da sua cabeça, para de criar rixa com pessoas. Para de criar rixa com alguém, porque alguém olhou torto para você, ou alguém que falou alguma coisa de você, ou inventa uma história de você. Eu tenho como lhe provar. Se você crê na palavra de Deus, eu tenho como lhe provar. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra a principal e potestade. Isso não acaba aí. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Meu problema não é com a signa. Meu problema não é com o Kelvin. Meu problema é contra o nosso adversário, Satanás, que ele quer usar as pessoas para a gente se sentir com a túnica da humilhação. Você entende isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, cuidado. Existem túnicas na vida, são várias túnicas, são várias fases da vida que nós vamos ter que passar. Assim como a túnica da rejeição, também existe a túnica do acolhimento, do amor. A Lorena falou aqui, a pessoa que recebeu a túnica do amor, da escolha, da excelência, da honra. José foi alguém que foi escolhido pelo seu pai. O
texto diz: e José foi o filho da sua velhice. Ele amou aquele menino. O seu pai amou tanto ele que ele mandou tecer uma túnica colorida, linda, cores vivas, cores marcantes. Onde José passava, todo mundo já sabia, dizendo: esse jovem é diferente, é amado pelo seu pai, porque a sua túnica é diferente da dos seus irmãos. Assim como também tem a fase da gente ser humilhado, rejeitado, também tem a fase da gente ser amado. Cuidado. Eita. Alguém que se levanta e nos escolhe para honrar, oh glória. Alguém que nos se levanta e nos escolhe para assim nos dar um tempo de paz. E é bom, como Salomão disse, pastora Glaucia, tem um tempo de paz, também tem um tempo de guerra. Tem o tempo da túnica escarlate e tem o tempo da túnica da paz. Aleluia. A túnica da paz. Agora eu abro parênteses. Parece assim que a vida do crente, a vida do crente não é um morango, tá aí. Eita, pastor, vem a túnica da paz também. Calma. A vida não é morango não, viu? Não se esqueçam que a mesma túnica que honrou José foi a mesma túnica que o próximo versículo diz assim, ó: e seus irmãos ficaram com ódio e inveja de José, porque o seu pai havia declarado amor por ele. Então a nossa vida não é, como dizem, faz um meme por aí na internet, a nossa vida não é um morango. Ainda que venha a paz, o inimigo sempre vai tentar de alguma forma pegar a nossa paz e transformar ela em guerra. É por isso que servir a Deus é algo que não é que nos priva da guerra, mas nos deixa fortes da guerra. Porque há uma diferença, uma signa, há uma diferença muito grande quando você está numa guerra sem Deus e você está numa guerra cheio dele. Vou te dizer, José recebeu a túnica da escolha, do amor, da honra, mas os seus irmãos o desprezaram, mas o Senhor estava com José. Então você tem que entender que as fases da nossa vida, elas sempre vão acompanhar o outro lado. A moeda nunca vai cair só no cara, irmão. Tem uma hora que a moeda também cai no coroa. Isso é todo dia. Isso é toda hora. Nós temos que estar preparados. Sempre o nosso emocional vai estar assim, irmão. Sempre nós estaremos assim, até o Senhor vir nos buscar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Daqui a pouco a gente está sorrindo, daqui a pouco a gente recebe uma notícia. Daqui a pouco você entra no mercado cheio de alegria, porque recebeu um abraço de alguém lá fora, lá dentro, sabe que não tem um atribulado lá dentro. Doido para falar uma besteira para você. Para você entender que nós temos que ter em tudo isso, em todas essas coisas, tenham controle e tenham esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Porque pode vir um tempo de guerra ou de paz. No final, não vai importar nada disso, porque nós nos encontraremos com Ele, vai passar tudo isso. Na túnica da honra, José vai aprender que a túnica pode ser rasgada, a honra pode ser rasgada, mas aquilo que a honra construiu dentro de mim, ela permanece. Eu vou explicar isso para você. Tem pessoas que elas sabem lidar com a honra. E ainda que a honra acabe, ela sabe quem ela é mesmo quando a honra acaba. Como assim, pastor? Vou te dizer. Existem pessoas que têm dificuldade quando elas são rebaixadas em alguma coisa. Entende assim? Entende que é assim. Se alguém rebaixar ela, pronto, acabou a vida. Pronto, acabou a esperança. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que em todas as coisas ele sabe passar. Ele sabia ser honrado e também sabia ser. A pessoa que sabe o que é uma honra e sabe o que ela merece, ela não se apega à desonra. Porque ela sabe que ela é uma pessoa honrada. Diga glória. Eu vou te mostrar um texto. A Bíblia diz que José recebeu a túnica. Os irmãos ficaram com raiva, com ódio dele, com ciúme dele, e depois tomaram para matar ele. Qual foi a primeira coisa que eles arrancaram de José? Arrancaram a túnica, mas José continuou sendo honrado. Porque, eita Jesus, porque José não estava aliançado com coisas, e se aquilo que estava determinado no seu coração. Entendeu o que eu estou falando? Glória a Deus. Olha, a nossa honra não está alinhada a coisas. Não está. Eu não vou desonrar o meu pai se um dia do seu aniversário eu não der a ele um presente.
Isso não é desonra. Porque a honra não está atrelada a coisas. E José sabia disso. O irmão dele arrancou a túnica, jogou ele dentro da cisterna, mas ele sabia o que era que Deus tinha com ele. Ele sabia que o amor do seu pai, glória, é tanto que o seu pai, depois de quase 40 anos, quando ele soube que José estava vivo, meu Deus, a alegria da alma de seu pai. Seu pai disse: a minha alma está alegre, pois o meu filho está vivo. Então, a honra, a capa foi morrer, mas a honra não morreu com a capa. É Deus dizendo: olha, não se apegue a coisas, não se apegue a circunstâncias. Quem se coloca uma pessoa honrada, ainda que coisas que honram ela vão embora, ela continua com o sentimento de honra. Eu estou pregando difícil ou está fácil? Não, está ótimo. Porque tem gente que é assim, honra para mim, um exemplo. Honra para mim é quando eu vou descer do carro, alguém vai lá e abre a porta para mim. Isso não é honra. Não, isso é detalhe. Não é honra, não. Porque tem muita gente que não tem costume de abrir a porta. Mas a forma que ele trata a pessoa com caráter, com zelo, com fidelidade, é muito melhor do que abrir a porta. Amém, amém? Você trabalha na empresa a vida toda. A empresa chega para você depois de 20 anos de trabalho e diz assim: olha, infelizmente. Quantas pessoas ouviram isso lá no sul, no nosso país? A empresa destruída, tudo largado, e a pessoa tem que chegar, o chefe tem que se juntar ao povo e dizer assim: infelizmente, nós estamos abrindo falência. A nossa empresa não vai conseguir se levantar de novo depois dessa inundação. Quantas pessoas passaram por isso? Imagina aí, não vamos nem pensar. Mas quantas pessoas trabalharam 20 anos ali fiel na empresa? Fiel. Aí o chefe juntou, mesmo depois de 20 anos, e disse: infelizmente, vou ter que demitir você porque a empresa não consegue se levantar mais. Nós não temos capital suficiente para manter vocês e para se levantar de novo. Só que o funcionário que conhece o patrão, porque a honra não está sobre o cargo que ele tem, não está sobre o salário que ele tem, ele diz assim: chefe, fica tranquilo, fique em paz, nós vamos vencer. Porque ele não está aliançado com o que a empresa dava, mas com a aliança que ele tinha com a pessoa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas estão tão problemáticas que tem gente que lembra de 10 anos atrás, quando no dia do aniversário dela, alguém não deu um presente para ela. É, gente assim. Como se mas a pessoa que não deu presente, porque não tinha dinheiro, fez uma ligação, fez uma oração, deu um abraço, passou o dia com a pessoa, passeando. Você entende isso, irmãos? Porque honra não está em túnica. Mas eu consigo honrar alguém com coisas. Consigo ou não consigo? Mas a gente não se abraça em coisas por causa da honra. Diga glória. Estou pregando simples ou está difícil? Assim como Cristo também, olha como Cristo é. Assim como Cristo também, quando ele estava na cruz, ele ele podia ter amaldiçoado todo mundo, inclusive que jogou a túnica da desgraça, da humilhação sobre ele. Podia ou não podia? Mas ele disse: Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Porque Cristo não sabia Cristo sabia que não era sobre o que eles fizeram. É sobre o que o diabo queria usar eles para fazer. Você entende o que eu estou falando? Cuidado quando você se apega a coisas que fizeram com você. Cuidado. Se não fosse o coração de Cristo, o Evangelho, nós também nem teríamos aqui. Se Cristo não tivesse dito no hebraico, tetelestai, está consumado, nós não estaríamos nem aqui. Já estava declarada a nossa morte, nossa desgraça. Mas por causa do tetelestai dele, nós estamos aqui. Por causa do sangue dele, nós estamos aqui até hoje. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus nos ensina que não é sobre honra, não é sobre desonra. É sobre você permanecer inabalável. Como o salmista vai escrever: olha, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ou com túnica de desonra, ou com túnica de honra, a gente permanece aqui. Amém. Glória a Deus. Não estou falando que é fácil, não. Terceira túnica que eu vou pregar para vocês aqui é a túnica da escolha. O segundo livro dos Reis. Amém, rapidinho.
Segundo livro dos Reis. Eita, essa túnica aqui é forte. Aleluia. O segundo livro, tá? O segundo livro dos Reis, verso 8. Agora, essa túnica aqui, a da honra se acaba, a da desonra também vai embora. Mas essa túnica aqui, eita, coisa linda, verso 8, 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 8. Tem coragem de ler aí, Kelvin? Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Uau. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Meu Deus. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Aleluia. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Pode segurar aí. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui nesse texto. Nós estamos falando dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, Elias. Elias vai fazer milagres extraordinários. E agora Elias recebeu uma ordem de Deus. Qual é a ordem? Elias, escolhe alguém para ser o teu sucessor. E agora Elias faz uma coisa. Queria que o Manuel viesse aqui. Manuel, vem cá. Só que tem um negócio aqui. Quero que vocês prestem bem atenção nos detalhes. Fica bem aqui, Manuel. Vem aqui. Bota tuas duas mãos no vulto aí. Isso, fica aí quietinho. Elias recebe a ordem de Deus: olha, você vai escolher agora um sucessor para você. Agora Elias sai para escolher o seu sucessor. Só que tem uma coisa: o seu sucessor é totalmente inverso de Elias. Porque o sucessor de Elias, que era Eliseu, não era preparado. Para piorar, adivinha o que ele fazia da vida? Cuidava de animais. Você está trabalhando com o que bem, meu filho? Ah, tá. Glória a Deus. Eliseu estava cuidando de bois. E o Senhor havia dito para Elias: esse é o teu sucessor. Aleluia. Está cuidando de uma junta de bois. Uma junta são 2 bois. Tinham 12 juntas, 12 homens cuidando de 24 bois. E agora, no meio desses 12 homens, o Senhor diz: está aí, ó. Esse será o teu sucessor. Eu fico imaginando Elias olhando e dizendo: eita Jesus, tu é bom. Porque na mente do profeta ele ia buscar jovens preparados. E tinha, irmã Cida, tinha uma escola de profetas assim de gente, ó. Jovens preparados, formados e prontos para serem profetas. Aí Deus disse: eu não quero da escola não. Eu quero que está lá no meio do mato cuidando de mim. É forte, né? Aí quando o Senhor fala para Elias: pronto, é esse aí. Aí Elias não fala nada. Isso aqui é forte. Elias não diz nada, ele faz só uma coisa, ele faz assim. Ele faz desse jeito aqui, ó. Ele só coloca a túnica sobre Eliseu e diz assim: tu sabes o que fiz contigo. E sai. Quando ele sai, acontece algo forte. Eliseu larga tudo e grita: meu Senhor, deixa eu me desfazer desses bois. Alguns eu vou doar, outros eu vou cozer para o povo comer, mas eu quero te servir. Eita, como assim? Coisa forte, né? Ele vai dizer: olha, tá tudo bem. Tu queres o quê? O que tu quer de mim? Vem comigo, tu não sabe o que Deus está fazendo contigo. Agora me segue. Ele segue. Aí ele fala: olha, o Senhor vai me arrebatar. O Senhor vai me levar aos céus. Mas eu vou te deixar um pedido. O que tu queres que eu faça por ti? Aí Eliseu, inteligente,
Ele vai dizer assim: Senhor, eu quero porção dobrada do que tem em ti. Oh, aleluia. É forte. Por isso que Elias diz: dura coisa tu pediste. É forte. Eu quero, Senhor, eu quero que tudo que tu fez, eu quero fazer o dobro. Aleluia. Senhor, tu prega, eu quero pregar muito mais. Eu quero pregar muito. Aleluia. Senhor, os milagres que o Senhor fez, eu quero fazer o dobro de milagres que o Senhor fez. Senhor, a tua oratória é boa, eu quero ter a oratória melhor que a tua. Eita glória. Senhor, eu quero, eita glória, o outro Deus que tu foi, eu quero ser o dobro que tu foi. É isso que ele está fazendo. Aí o que Elias diz? Dura coisa tu pediste. Meu Deus. Porque Elias sabia da responsabilidade que era colocar sobre ele um manto que representava a escolha de Deus na terra. Glória. E outra, o manto da honra vai embora, o manto da desonra vai embora, mas depois que o homem é escolhido na terra, Aleluia. Meu Deus, glória a acabou. Deus. Aleluia. Guarda isso aí. Depois que o homem é escolhido, selecionado e separado, acabou. Aleluia. Eu lembro quando eu conheci Jesus, que eu fui na primeira vez na igreja evangélica, pastor Ângelo Cleves. Eu estava na igreja lotada, não cabia de gente, no bairro Sobral, lá no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. O culto assim, ó, lotado, tinha mais ou menos umas 300, 400 pessoas. Estava no meio da oração, do louvor, que ninguém estava aqui, aquele louvor, aquela adoração, e eu na última cadeira, bem assim no cantinho, ó, uma vergonha, rapaz. Ele disse: para a banda aí. Aí todo mundo já... Para a banda aí. Aí desceu, ó, pegou o microfone e desceu. E ele foi seguindo, ó, foi até... Eu estava no último corredor. E entrou na minha frente aqui, ó. Ele entrou na minha frente aqui, eu comecei a tremer. Ele parou diante de mim e disse: assim diz o Senhor. Oh, glória. O Senhor te escolheu Aleluia. para ser profeta às nações. Oh, glória. Ele disse: tu serás um grande homem de Deus. Oh, aleluia. Eita, agora, ele disse: eu te vejo como pastor. E eu olhando para ele bem sério. Olhando para ele bem sério. Que eu queria tudo na minha vida, menos tudo isso que ele falou. Ele disse: para que tu saiba que é Deus que está falando. Porque eu pensei assim: esse homem diz isso para qualquer um. Mas tu sabe que é Deus que está falando. Tu está sofrendo um processo que só tu e a tua mãe sabem. Aí eu caí no chão. Sem ninguém me empurrar, sem ninguém triscar em mim. O Senhor me encheu do poder dele e eu caí. Quando eu levantei sem saber bem o que estava entendendo, o que estava acontecendo, o pastor estava lá em cima do altar e o culto continuou. Mas depois que aquela torre caiu sobre a minha vida, Aleluia. acabou. Obrigada, Jesus. Acabou o Cláudio naquele dia e nasceu ali o profeta de Deus. Obrigada, Jesus. A túnica da desonra vai embora. A túnica da honra também vai, mas quando o Senhor escolhe um homem na terra e marca ele com a sua túnica, acabou. Obrigada, Jesus. Algumas coisas Eliseu fez depois daquela escolha. Primeira coisa, ele se desapegou do que tinha. Porque não tem homem escolhido apegado. Não existe. Você pode até ver aí homens ricos que servem a Deus, mas se esses homens forem apegados da sua riqueza, eles não conheceram Deus. Eles usam Deus como um trabalho. Deus financia as suas coisas, mas eles não têm o coração de Deus. Porque quem tem o coração de Deus dentro do seu coração, como Davi disse ao Senhor: Senhor, que eu perca tudo, mas eu nunca perca a unção sobre a minha vida, o teu azeite. Então, o que eu estou falando, que o homem pode ter, ele só não pode se apegar ao que ele tem. Diga glória. Eliseu, quando ele recebeu a túnica, ele disse: meu Senhor, deixa eu me despedir de duas coisas. Primeiro, meus sentimentos. Vou beijar meu pai e minha mãe, me despedir deles. Segunda coisa, eu vou pegar os bois que eu tenho e vou dar tudo aos pobres. Desapego. Segunda coisa que Eliseu faz, ele aceita o chamado. Porque tem coisas que a gente não aceita, a gente perde. A honra e a desonra. É ruim ou não é? Mas quando você é escolhido por Deus, quando você aceita, as coisas ficam mais fáceis para você. Porque quando você é escolhido, é o que eu estou falando, a honra vai embora, a desonra vai embora, mas quando você é escolhido, isso não tem como jogar fora. Quando Eliseu é escolhido,
Já estou correndo para o final. Quando Eliseu é escolhido, ele sente, porque aquele túnica representava o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus cai sobre ele, acabou. Eliseu não era mais o mesmo cara. Eliseu não era mais a mesma pessoa. Agora ele ia iniciar sobre a vida dele um processo. É muitas pessoas que não entendem esse processo, aí ficam dando um loop na vida espiritual, porque não entendem o processo, não deixam o processo acontecer. O processo de Deus, ele é natural. A gente não força nada, a gente não acelera nada, é tudo natural. Agora tem uma coisa que cai aqui sobre a vida desse homem quando ele é escolhido. Gálatas, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que são 9 coisas que caem sobre o homem. Vê aí para mim, eu não lembro se é Gálatas capítulo 5. Procura aí rapidinho para mim. Vou dizer para vocês aqui. Estou bem, estou com 39, 30 minutos de pregação. Eu acho que é 5. A liberdade em Cristo. Tá. 22. Existem 9 coisas que caem sobre o homem quando ele recebe isso aqui e ele coloca isso aqui em prática na sua vida. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não se engane, viu? Crente cheio do poder não é conhecido por dom. Não é conhecido por falar em línguas, não é conhecido sobre sapatear, sobre correr. Não. Isso é manifestação. O crente, o servo de Deus, o cristão, ele é conhecido por isso aqui. Quando ele recebe o manto de Deus, quando ele é selecionado pelo Senhor, se ele não tiver nada disso aqui, ele não é cristão. O que caiu sobre ele foi qualquer coisa, menos a escolha de Deus. Mas os frutos do Espírito é interessante que devia ter sangue. Só que o fruto do Espírito é como uma tangerina. Você lembra como é que é a tangerina, né? É uma fruta só. A tangerina é uma fruta só, mas ela só tem um monte de bagos. Pronto, o fruto do Espírito é isso aqui. É uma coisa, porque o Espírito é um só. O Espírito Santo só existe em um. O outro Espírito, com E minúsculo, é o Espírito do homem. Espírito de vida, é o que nos deixa com vida. Isso aqui, ó, a máquina trabalhando, é o Espírito de vida. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, com E maiúsculo, nos dá isso aqui, ó. O que é, pastor? Amor. E o cristão sem amor não é cristão. Segunda coisa, gozo, que é a alegria, né? Incessante. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Tem que ter fé, irmão. Como é que não, eu sou cristão, eu confio em Deus. Tem fé, vai ter ou não. Já sabe. A Bíblia também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, mansidão e temperança. Ponto. Você conhece um crente que é assim na lata. Você conhece um cristão, um católico que é assim na lata, que você não pode pisar no carro dele. Ponto. Não tem Espírito Santo não. Ele pode ter os espíritos tudinho aí que estão por aí vagando, mas o Espírito Santo ele não tem. Seja católico, cristão, evangélico, só qualquer, não interessa. Se ele não tiver mansidão, temperança, bondade, fé, longanimidade, benignidade, amor, gozo e paz, ele não tem Deus na vida dele. Porque eu estou falando que a gente não pode se estressar. Se estressar de pode. Pastor, mas Cristo não se estressou, não. É o que não? Jesus se estressou, entrou dentro do templo, pegou as orradas, botou todo mundo para correr, meteu as orradas nas costas de tudinho. Sai da casa do meu pai! Sai! Chutou coisa, quebrou coisa. Aí no final o Tiago vai dizer assim, olha, só para lembrar uma coisa, viu? Jesus não pecou não, porque eu tenho assim, ireis, mas não peguei. A gente pode, mas não deve. A gente pode, mas não toda hora. Que aí cá entre nós, tá filmando, né? Aí isso é vergonhice. Tá toda hora estressado, toda hora chutando tudo, aí isso é vergonhice. Vá no psicólogo, tem um aqui com nós. Então nós percebemos que quando o homem de Deus ele é escolhido, que o Senhor seleciona ele, que o Senhor enche ele, cobre ele com o seu espírito. O manto significa espírito, que é uma coisa que não tem como jogar fora. A gente perde, mas não joga fora.
E perde, pastor, perde. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Pastor, e o que seria um tempo sujo que cospe fora o Espírito Santo? Vamos, volta só um pouquinho aí. Verso 16. Gálatas, o mesmo capítulo, só que no verso 16. É bom você ler, todo mundo. Aí você não joga fora, aí você, perdeu. Lá no livro de Juízes, a Bíblia diz assim, e Sansão, mal sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Sansão já tinha feito tudo que não prestava. Aí o Espírito Santo, sai fora, deixa ele sozinho. Pastor, o que é que lê para nós bem alto? Verso 16, 17. Isso, 5, 16, 17. E porém, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, Meu Deus. para que não façais o que quereis. Continua. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Certo. Continua. Porque as obras da carne são manifestas. Pronto, isso aí, quem pratica isso aqui, perde a túnica. Vai. Assolação, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, murmurações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. É porque assim, são duas coisas que não tem como. Não tem como. Se a pessoa comete isso aí, automaticamente ela não tem o Espírito Santo. Ele vai para lá fora da porta. E se ele não tem o Espírito Santo, automaticamente, quando a trombeta tocar, ele não vai para o céu. Ponto. Porque quem vai levar o homem ao céu, não se engane, viu? Não é anjo que vai arrebatar a gente. É o Espírito. Só vai ouvir o toque da trombeta e sobe com Jesus quem tem o Espírito. Quem entende o que eu estou falando, diga glória a Deus. Então por isso que tem coisas que você tem que fazer para que essa túnica nunca saia de você. A honra vai embora, a desonra vai embora, mas quem tem que permanecer sobre nós. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então não pratique nada disso aí não. Não pratique nada disso aí não. Quando você pensar em praticar alguma coisa dessa, por favor, lembre-se que o Espírito Santo não habita em tempo sujo. E se ele não tiver, Jesus voltar, irmão, acabou. Acabou. Imagina você lutar a vida toda. Imagina aí, irmãozinha. A gente batalhou a vida toda, trabalhou, chorou, sofreu, aí se esforçou para ser cristão. Está lá na igreja, está lá diante dos servos. Daqui a pouco o trombeta toca. Aí vai uma galera, sobe, aí tu fica lá com outra galera, que vai ficar uma galera vai ficar. E eu vou te dizer, viu, nesse dia vai ser um bafafá no mundo. E as pessoas que creem nos extraterrestres vão dizer que foi os ET que sugaram a gente para o céu. Vamos. Agora quem tem a túnica, irmão, não vai participar nada desse. Quem ficava ouvindo boa noite. Quem ficava ouvindo boa noite. Notícia de última hora. Terça parte da população mundial desaparece. Aí o povo, no outro dia ia estar assim, Quem fazia anos que não lia a Bíblia, eu vi isso em algum lugar. O pastor Paulo disse: meu Deus, isso aqui é Apocalipse. Isso aí não tem nada a ver, não. Foi Jesus que veio. Aleluia. A palavra arrebatarem no grego quer dizer arrancar com força. Deus vai fazer assim com a gente. Mas só quem tem, É promessa. honrado ou desonrado.
desonrado. A honra foi embora, a desonra também, mas quem é escolhido, selecionado, quem lutou pelo Espírito, vai subir. Glória. Você tem que, é por isso que eu digo para você, não se apegue na honra, não se apegue na desonra, se apegue no Espírito. E quem está no Espírito, quando a desonra vier, ele vai buscar no Espírito. Tu viu aí que o apóstolo Paulo disse sobre a batalha entre a carne e o Espírito? É isso aí. Vem a desonra. E quem está no Espírito fala, não, daqui a pouco passa. Você vai chorar um pouquinho. Irmão, nós não somos super-heróis não, viu? Isso aí é só da Marvel. A gente é pessoas humanas. Vamos ser desonrados, irmão, assim, no outro dia nós estamos chorando. Se não for no mesmo dia. Aí quer tomar um Rivotrilzinho para dormir, que não vai conseguir dormir. Então é remédio natural, eu tenho para dormir. Ou então orar. A honra vem. E quem está no Espírito não se apega nela. E tem gente que é assim, a honra vem e ele já se acha. Já muda. Não, porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu ando num carro importado. Deus está me honrando. Pastor, por mim aqui, marca amanhã com a minha secretária para ver com você um horário. Engraçado. O pastor pegava a camisinha de plástico, botava no meio da igreja, botava a xícarazinha pequenininha, botava aqui o café para torar. Aí agora, porque está andando de Mercedes, porque não toque em mim, toque melhor, olha lá, comprei. Pelo amor de Deus, a pessoa até não sabe dar com honra. E quando a igreja subir, vai ficar ele, a honra dele, a Mercedes dele, vai ficar tudo dele, vai ficar. E nós, pastor, nós não nos apegamos nem a honra, nem a desonra, vamos subir para morar com ele no céu. Até a honra é verdadeira, viu? Porque aqui está no aluguel caríssimo, na beira do mar. Lá, nosso apartamento vai ser de frente para a árvore da vida. Aleluia! Vai ter 4 rios cortando assim, ó. Sim, luta assim. No meio a árvore da vida. Glória! Oh, glória! E outra, vou bater nossa porta, viu? Quero vir! Opa! Bora, começou o culto. Tu vai chegar na multidão, sair do apartamento. Aleluia! A gente se dobrando no meio do caminho, os 24 anciões tirando a coroa e dizendo: Santo, 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 Senhor dos Exércitos. É forte, né? É ou não é? Aí você acha que o apartamento aqui na beira da praia é top, né? Vai estar por fora. Você vai andar por cima das ruas, você reflete aquela espelha, mas que Glória a Deus! você olha nas paredes, tudo muro de jaspe. Aleluia! Glória! Quem aqui já teve um cordão de jaspe? Você já usou? Um anelzinho de jaspe? Só não gastou R$1 milhão no anel. Mas naquele dia vai ter a casa do seu pai. Glória! O Senhor Jesus disse assim, ó, Jesus disse, João 14, fechei a Bíblia e encerrei. Pode ser falado. O 14 disse assim, ó: não se turbe vossos corações. Credes em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. E no lugar onde eu estarei, vós estarão também. Por isso que a honra vai, a desonra também vai, mas o Espírito seja fiel. Marque esse texto aí na sua Bíblia, no seu celular, no Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 23. Para quando o inimigo quiser que você seja arrogante, você vai lá e falar: vixe, arrogância vai me levar para o inferno. É porque a gente não lê a Bíblia. Mas alguém sabe dizer o que é glutonaria? Glutonaria foi que quase a gente cometeu glutonaria naquele dia lá, aquele tabaco. Come demais. Quase. Imagina a pessoa não ir para o céu por causa da glutonaria. A gente que come desenfreadamente. Está escrito aí, não foi eu que estou dizendo não. Isso é uma palavra de Deus. A pessoa fica com o McDonald's, com os bobs, tudo intocado no bucho, e nós lá dizendo maranata, maranata. Aleluia! Você tem que ter noção que a salvação, ela não é fácil. E eu já até encerrei. A salvação não está aliançada apenas como está o seu coração, gente.
Cuidado com essa teologia lá fora da internet que diz que nós vamos para o céu como está o nosso coração. Não, que Jesus tem que morar no coração. Irmão, Jesus é grande demais para estar só no coração da gente. Ele tem que estar no coração, na cabeça, na atitude da gente, nos pensamentos da gente, nos sonhos da gente, nos projetos da gente. Ele tem que estar em tudo. Amém, irmãos? Amém. Jesus não é o teu time. Glória a Deus. Time do coração. Não, Jesus não é para estar no coração. Jesus é para estar na bunda. Obrigada. Jesus queria lavar os pés do discípulo. Aí Pedro disse: Não, Senhor, lava meu pé. Não. Jesus disse: Quem eu não lavar os pés não tem parte comigo. Aí Pedro entendeu a visão. Disse: Não, mestre, lava só meu pé, não, me lava de corpo nenhum. Porque não tem como servir Jesus só pelos pés. A gente tem que viver nos pés. Não tem que estar só nos pés. Tem que viver de corpo inteiro. E eu finalizei aqui, pode parar a pregação. Porque tem gente que é assim, ó.